Aqui em Santa Catarina, especificamente, a PRF observou que, ao contrário do que ocorreu logo após as eleições, a característica de manifestação pacífica já não existe mais nas rodovias federais. Hoje, não existe mais a família protestando e impedindo o trânsito, mas sim homens adultos, muitas vezes encapuzados, usando balaclavas, máscaras ninjas, cobrindo o rosto com lenços, trabalhando e atuando principalmente à noite nas rodovias e usando esses métodos de criminosos que você já citou agora, que são o uso de bombas caseiras, colocando troncos de árvores deliberadamente sobre a rodovia, não necessariamente num ponto da rodovia em que há manifestação, mas eles pegam troncos e lançam em qualquer lugar da rodovia, colocando em risco a circulação de milhares de pessoas que por ali passam. Houve um acidente na madrugada de sábado para domingo, no sul do estado, no sul de Santa Catarina, na região de Araranguá, Maracajá, em que um automóvel de passeio colidiu com um tronco enorme, e por sorte, quando a gente vê as imagens, a gente tem a certeza de que foi sorte, ninguém se machucou, mas o dano ao veículo foi muito grande e os transtornos ao trânsito também foram muito extensos, uma vez que não só houve a interdição por conta do tronco, mas também por conta do veículo acidentado. Olha, claro que é uma prerrogativa do Congresso emendar o orçamento, obedecidas certas regras. O que não é correto é o orçamento secreto, né? O orçamento secreto é secreto, digamos assim, não se sabe quem é o deputado, o senador que encaminha os recursos. Ele não obedece às normas das emendas normais, né, do orçamento, que tem que ter para um projeto específico, tem que ter avaliação da viabilidade. Agora, aí não. O parlamentar vai colocando naquilo que ele acha mais conveniente para os seus interesses políticos, eleitorais, não é? Por exemplo, o próprio presidente da Câmara destinou a sua base de eleitores em Alagoas 490 milhões do orçamento secreto. E com isso ele foi o deputado mais votado do estado de Alagoas. Eu acho que o orçamento secreto é uma excrescência, não creio que ele vá acabar, porque a pressão no Congresso para permanecer essa maluquice é muito grande. O Lula dificilmente vai enfrentar esse problema. Pode ser que o Supremo venha considerar uma coisa abusiva do parlamento. Além disso, não é? Temos que rever essa questão das emendas, de seu volume. Não é? Os estudos recentes mostram que dos gastos discricionários de que o governo dispõe para fazer política econômica, cerca de 30% vão para emendas parlamentares. Né? Claro, os municípios precisam, os municípios reivindicam, né? Mas não é a melhor forma de aplicar recursos públicos. Né? Não, pulverizar recursos escassos nunca foi a melhor forma de distribuir recursos, aplicar recursos. Além do mais, a Constituição de 88 destina quase 30% da arrecadação do imposto de renda e do IPI para os estados e municípios. Ele foi a vitória deles, desculpa, 50%, 49,25% vão para estados e municípios. Foi uma vitória que eles tiveram na Constituição de 88, com um argumento que virou fumaça. Qual era o argumento da época? Eu estava lá no governo. O argumento era: vamos acabar com o Pires na mão, o passeio de prefeitos e governadores pedindo dinheiro para a União. O que o deputado Lira disse é exatamente isso. Ele vai para a antessala dos ministros para pedir dinheiro para estados e municípios. Não, esse dinheiro já foi dado. Então, essa ideia já devia ter morrido, né? Porque, inclusive, a forma como a Constituição fez, inicialmente 47% da arrecadação para estados, municípios e fundos regionais de desenvolvimento, e depois os municípios conseguiram mais 4 emendas constitucionais, que elevou esse percentual para 49,25%, e daqui a 2 anos vai ser 50%. Isso destruiu a capacidade arrecadatória do imposto de renda, né? Então, tanto que os economistas, os analistas erram muito. Eles dizem assim: olha, precisamos aumentar a carga tributária para evitar uma tendência explosiva da dívida. Só que eles não se dão conta que para arrecadar 100 tem que cobrar 200, porque a outra metade vai para estados e municípios. Em resumo, deixa-me repetir: emendas do relator
orçamento secreto é uma excrescência em termos de orçamento público. Não tem nada parecido em lugar nenhum do mundo. A liderança do PSOL na Câmara deve protocolar, inclusive, um requerimento para que ele seja convocado para explicar esse áudio. O Nardes, ele precisa ser convocado pelo Supremo Tribunal Federal, ele precisa ser convocado pela Justiça para explicar que informações são essas, né, que ele tem a respeito de um golpe iminente, né, de uma possibilidade das Forças Armadas baixarem um golpe de Estado iminente, até porque as forças democráticas do Brasil precisam se proteger, e já que o ministro tem toda essa informação, que coloque à disposição, né, da Justiça, né, que Alexandre de Moraes ouça-o. A nota que ele divulgou, Diego, esclarecendo que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática, ela trata o brasileiro como idiota, porque para quem ouviu o áudio dele, né, basicamente dizendo que vai vir um golpe, que o brasileiro não aguenta mais, que não sei o que lá, questão de horas, questão de dias, basicamente fazendo não só uma alusão, mas apoiando o golpismo, né? E aí, depois disso, depois que ele recebeu pressão, ele viu que a batata esquentou, né? Ele solta uma nota como aquela, né? Basicamente, com a nota, ainda tratando o brasileiro de idiota. Porque no grupo de amigos ele está sendo sincero, você vê a voz dele, né? Agora ele está tentando fazer um trabalho para reduzir os danos que ele mesmo causou com a boca grande dele. Agora, tem um ponto. Vamos colocar um tempo atrás, voltar um pouco o filme do Brasil, e vamos lembrar que o Arthur Duval, ex-deputado estadual por São Paulo, conhecido como Mamãe Falei, foi lá para a Ucrânia, né? E aí ficou famoso o áudio dele, que circulou nos grupos de amigos dele, tal qual o áudio do Nad circulou nos grupos de amigos dele também. E lá o Mamãe Falei falou o quê? Falou uma coisa horrorosa. Ele falou que as ucranianas refugiadas eram fáceis porque eram pobres. E aí o que aconteceu com a Mamãe Falei? Perdeu o mandato. Ele foi punido pela sociedade. Ele perdeu o mandato. E aí o que acontece? O que se espera minimamente é que as instituições brasileiras funcionem com o Nardes da mesma forma que funcionaram com Arthur Duval. Caso contrário, o Brasil vai dizer o seguinte: olha, quem fala uma bobagem absurda, quem fala uma bobagem criminosa, ele é punido, contanto que não tenha amigos no poder. Vamos ver, então, se o Brasil realmente funciona ou só funciona para um lado e não funciona para outro. Qual?